Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. E tal como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã, é nosso convidado no Espaço Café Central de hoje, Alex Black, é adido político e económico da Embaixada dos Estados Unidos da América. Bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco neste Bom Dia Cabo Verde. Bom dia e obrigado pela invitação. Muito bem, pelo convite. Bom, os jornais, a imprensa a nível internacional especulava naturalmente antes destas eleições que provavelmente o apuramento, a divulgação dos resultados pudesse ser demorada, mas pelos vistos não é o que está a acontecer. Nós temos já resultados avançados pelos principais meios de comunicação social. Portanto, Alex Black, é uma questão genérica. Portanto, nós temos a democracia e as instituições norte-americanas a funcionarem em pleno também aqui nestas eleições, que muitos jornais, muita imprensa dizia que eram eleições as mais renhidas das últimas décadas. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu gostaria de falar um pouco da eleição presidencial dos Estados Unidos. É apenas uma das centenas de eleições que ocorrem a cada 4 anos, onde os eleitores também escolhem representantes da Câmara e do Senado dos Estados Unidos, governadores, legislaturas estaduais, líderes municipais, etc. A grande maioria das eleições nos Estados Unidos ocorrem sem qualquer controvérsia. Portanto, é o que está a acontecer neste momento nestas eleições. Não há, para já, até este momento, qualquer controvérsia? Por o momento, não tem. Muito bem. Eu ia pedir-lhe agora que me explicasse como é que, de facto, funciona na prática este sistema eleitoral dos Estados Unidos da América. Nós temos o voto, digamos, popular e depois nós temos o colégio eleitoral. Portanto, a eleição do Presidente da República não é uma eleição direta, por exemplo, como acontece aqui em Cabo Verde. Ia pedir-lhe que me explicasse como é que funcionam as coisas. Sim. Desculpe, estou revisando minhas notas. Mas Estou a perguntar-lhe sobre o funcionamento do colégio eleitoral, como é que são eleitos, por exemplo, os grandes eleitores, como é que funciona isso? Ok, obrigado. A integridade do nosso processo eleitoral é fundamental para o funcionamento da nossa democracia. Os Estados Unidos levam em sério todas as alegações sobre fraude eleitoral e estão comprometidos em garantir que cada voto seja contado de forma precisa. Os fundadores da Constituição, para explicar um pouco melhor o processo, os fundadores da Constituição dos Estados Unidos criam um colégio eleitoral como um compromisso entre o voto popular dos cidadãos e o voto no Congresso. Depois dos eleitores terem votado para presidente, seus votos são contados estado a estado. Em 48 estados, mais Washington D.C., o vencedor recebe todos os votos do colégio eleitoral desse estado. A exceção é os 2 estados de Maine e Nebraska, qual são proporcional. O candidato presidencial precisa de voto pelo menos 270 eleitores, qual é mais da metade de todos os votos eleitores, e para vencer a eleição presidencial, é isso.
Portanto, não basta o candidato ganhar ou esteja à frente, digamos, do voto popular. É preciso que ele ganhe também no colégio eleitoral. Sim, o mais importante é ganhar o voto do colégio eleitoral. Como eu disse, tem que ter o mínimo de 270 eleitores, o voto deles, para ganhar. É possível que vemos no passado que uma pessoa, um candidato pode ganhar com os votos de eleitores deste colégio eleitoral, mas perder o voto popular. É um processo. Como aconteceu, por exemplo, em 2016. Passou algumas vezes. Exato. Muito bem. E a questão do voto por correspondência, portanto, os eleitores norte-americanos começam a votar dias antes, enviando aqueles que estão, obviamente, não estão no território norte-americano, estão fora, por exemplo, às vezes, é o caso dos militares, enviam os seus votos por correio, portanto, o chamado voto por correspondência. Como é que isso funciona? Como é que depois se contam os votos? E eu pergunto-lhe se há algum risco, digamos, de fraude eleitoral através do voto por correspondência. Obrigado pela pergunta. Sim, essa é uma opção que está disponível para os cidadãos americanos que estão de fora e também, em alguns casos, que estão nos Estados Unidos também. Por exemplo, os militares, por exemplo, as pessoas que trabalham fora, como diplomáticos, sim. Sim, e temos essa oportunidade para votar. E o que digo que é um pouco complicado por explicar, porque cada estado tem suas regras próprias. Exato. Então é um pouco diferente. Eu sou do estado de Flórida e eu posso fazer o voto de correio. E tem um equipo neste estado que está fazendo tudo o que pode fazer para garantir que eu tenho o direito e a possibilidade e a oportunidade para votar. Muito então, bem. isso acontece a todos os estados, todos os distritos também. Muito bem, o Alex Black fala muito bem português, portanto pode responder normalmente as minhas questões. Por exemplo, em matéria dos votos por correspondência, isso quer dizer que, portanto, não fica tudo fechado hoje. A contagem não termina hoje. Portanto, ainda em muitos estados vão-se contar os votos por correspondência. Sim, você tem razão. Este processo pode demorar alguns dias, algumas semanas para ser finalizado. Então, para contar as votos das pessoas mais longe e fora dos Estados Unidos demora mais. Então, as votos da fora, da estrangeira, vai continuar chegando aos Estados Unidos nos dias que vêm. Por exemplo, agora está-se a contar os votos, estão a ser divulgados, um candidato pode estar na frente, como está a acontecer agora, e depois, quando se contarem os votos por correspondência, pode dar-se o caso de alguma reviravolta, as coisas mudarem, ou dificilmente os votos por correspondência podem mudar, digamos, os resultados finais das eleições? Eu digo que tudo é possível, mas eu acho que quando eles vão verificar ou anunciar os resultados, estatisticamente seria impossível que troca a decisão por as votos que ainda não chegam. Então é possível, tudo é possível, mas eu acho que quando vão dar os resultados hoje, mais tarde no dia, os resultados vão ficar.
Muito bem. Portanto, não há assim grandes alterações. Em relação aos chamados swing states, queria que me falasse também em relação a estes estados. São determinantes? São estados decisivos para as eleições? Qual é que é o peso destes 7 estados, digamos, no desfecho, no resultado final das eleições? É um grande peso. Decidir os resultados dos 7 estados que têm esse peso, swing states. E estamos a falar de que estados? Sim, estamos falando de North Carolina, Pennsylvania, Nevada, Michigan, Wisconsin também. E faltou. Carolina já disse, não é? Carolina do Norte já disse, sim. Carolina do Norte também. Muito bem. E são decisivos porque isso tem a ver com o número de grandes eleitores, os eleitores que elegem depois para o colégio, é isso? São decisivos porque não são determinados normalmente. São flutuantes, não é? Estão flutuantes. Podem ir para um lado ou para o outro. Sim, exatamente. Temos alguns estados que historicamente sempre votaram a mesma maneira, ao mesmo lado. Então, esse não muda muito, mas os estados que podem votar num lado ou outro lado vão fazer a diferença nesta eleição. Portanto, e é por isso que os candidatos têm que fazer muita campanha eleitoral nesses estados, têm que visitar muitas vezes, digamos, esses estados. Você pode ver que as últimas semanas os candidatos estavam gastando muito tempo e muitos recursos nestes estados para ganhar estes estados. Muito bem. Em relação à integridade e à transparência do processo eleitoral, há instantes o Alex Black estava a falar sobre isso. Nos Estados Unidos há a questão da liberdade, portanto as pessoas votam de acordo com as suas opções políticas e com a sua consciência. Qual é que é o papel já agora do eleitor, do cidadão esclarecido para as eleições, para este processo? Qual é que é o seu contributo? Ou a importância de uma pessoa estar devidamente informada e votar livremente? Eu acho que o mais importante é votar. Porque eles vão para dar seus votos. Claro, é importante que eles passam algum tempo para saber das tópicos e os assuntos e para votar em uma maneira que está alinhada com seus crenças e seus valores. Portanto, com a sua consciência também. Por exemplo, uma coisa diferente que acontece nos Estados Unidos, ontem era dia das eleições, mas é quase como se fosse um dia normal da campanha eleitoral. Portanto, os próprios candidatos podem fazer o apelo ao voto. Houve momentos, por exemplo, em que os candidatos votaram e depois falaram livremente, apelando ao voto na sua candidatura. Isto é uma situação normal nos Estados Unidos. Em Cabo Verde já não acontece assim, porque a lei proíbe, digamos, o candidato no próprio dia das eleições de estar a apelar ao voto, de estar a fazer campanha eleitoral. Como é que olha para isso? Você pode repetir estava apenas a constatar que há uma diferença, por exemplo, entre os Estados Unidos, esse modelo eleitoral dos Estados Unidos e de Cabo Verde. Em Cabo Verde, a lei proíbe, no dia das eleições, o candidato de fazer campanha, de apelar ao voto. Votem na minha candidatura porque eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Nos Estados Unidos já é possível, portanto, é normal. É normal e eu acho que tem um efeito nos resultados, mas eu não posso explicar como e quanto.
Mas é um processo, os dois lados, ou todos os candidatos têm esse direito para continuar em sua campanha durante o dia das eleições. É o processo normal para a gente. E no dia das eleições não se escolhe apenas o candidato a presidente. As pessoas, quando estão a votar, votam para uma série, digamos, de outras funções. Votam para juízes, procuradores, votam para diretores de escolas. Isso é de facto um momento importante para essa democracia. Sim. É verdade que as eleições não são somente para o presidente, mas todos os líderes políticos, o Senado, a Câmara, a juízes, como você diz, temos a oportunidade de selecionar nossa liderança de nível mais alto até o nível mais local. Isso quer dizer que o boletim de voto é extenso, portanto, ao contrário daqui em Cabo Verde, em que o boletim é pequeno, portanto, vota-se ou nos candidatos a deputados ou então ao Presidente da República. Já nos Estados Unidos é preciso, se calhar, duas folhas para... Sim, pode ser complicado, porque tem a escolher entre muitas opções a cada nível e cada posto. Eu acho que pode chegar a algumas folhas. Uma folha nunca sempre mais que uma folha, pode chegar a 8, talvez mais. Muito bem. Uma outra questão de que se tem falado muito nos últimos dias tem que ver com a entrada na campanha de magnatas, de bilionários, de milionários que fazem doações em milhões de dólares para cada uma das candidaturas. Nós tivemos nestas eleições alguns nomes. Elon Musk esteve muito ativo nesta campanha eleitoral. Como é que funciona esta questão de doações de particulares às candidaturas? Temos uma comissão eleitoral federal. É uma agência reguladora independente e responsável por administrar e fazer cumprir a lei federal de financiamento das campanhas. Então, eles estão vigilando todo o processo para ver que tudo está feito numa maneira certa, com as doações das pessoas privadas e dos grupos de campanha que têm um status legal. Mas qualquer pessoa pode fazer uma doação em dinheiro para uma candidatura? Há um limite, digamos, do valor que se pode atribuir? Eu não sou experto nisso, mas eu acho que uma pessoa pode doar. Qualquer pessoa pode doar. Dos limites, eu acho que não existem os limites se todas as regras são seguidas. Então, tenho que verificar isso, mas eu acho que não tem limites. Portanto, não tem limites. Qualquer pessoa pode atribuir o valor que achar, digamos, necessário para as candidaturas. Havia essa possibilidade, pelo menos que estava a ser aventada, uma possibilidade quase que académica, de haver um empate entre os dois candidatos. Bom, parece-me que isso já não se coloca, mas se essa hipótese se colocasse, por exemplo, dois candidatos estavam empatados, números por exemplo, no colégio eleitoral, que mecanismos é que existem dentro do sistema eleitoral dos Estados Unidos para desempatar, por exemplo? Matematicamente não é possível. Não é possível. Mas a nossa democracia é um sistema federal.
é uma rede mista de sobreposta de governos federais, estaduais, condados, locais, municipais e principalmente são autônomos. Nossas instituições governamentais formam uma base robusta e resiliente através da qual nossa democracia se manifesta. A redundância incorporada na democracia dos Estados Unidos gera resiliência na proteção da boa governança e no Estado de Direito. Uhum. E um candidato pode-se eleger Presidente da República e depois também ter uma maioria, por exemplo, no Senado, na Câmara dos Representantes. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Um partido político pode ter a cadeira da presidência, a Senado e o Congresso também. Mas isso não é mau para a democracia? Se um candidato dominar todas essas instituições... O que dizemos que se com o processo de votação, se isso é o que votam é o povo americano e isso é o processo e isso são os resultados. Então não é uma coisa negativa para a democracia, é uma manifestação da vontade do povo americano. Uhum. Estas eleições, Alex Black, vêm demonstrar que as instituições democráticas nos Estados Unidos, que vêm desde os pais fundadores, que essas instituições estão sólidas, estão a funcionar? Sim, estão sólidas, está funcionando. Temos mais de 200 anos de história e a base é sólida e vamos continuar a ter mais. Mas havia aqui algum receio de alguma instabilidade, uma vez que um dos candidatos, Donald Trump, dizia que se as eleições fossem justas, portanto, ele aceitaria os resultados, deixando no ar essa possibilidade de não aceitar resultados e, portanto, muitos analistas, um pouco por todo o mundo, anteviam alguma situação de instabilidade pós-eleitoral. Este sistema de pesos e contrapesos que existem nos Estados Unidos pode impedir, digamos, uma crise pós-eleitoral se um dos candidatos não aceitar os resultados, ou isso não acontece? Ou seja, a democracia norte-americana nunca estará, digamos, à prova, ou colocada à prova? Para dizer, a democracia é um processo imperfeito. Claro. Para formar uma união mais perfeita que permite aprender e corrigir constantemente. Os Estados Unidos têm visto e experimentado o poder de como os cidadãos podem modelar o governo. Esse processo pode muitas vezes parecer confuso e desconfortável. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos reconhece que antes das leis sobre os direitos civis, na década de 1960, muitos cidadãos americanos, especialmente os negros, não tinham o pleno direito de voto. Nosso processo, embora imperfeito, nos permite abordar essas questões. Muito bem, do seu ponto de vista, já agora, isto não está nos tópicos, quais foram os assuntos mais importantes que foram discutidos ao longo desta campanha eleitoral? Falou-se muito da imigração, falou-se na questão económica. Que assuntos, do seu ponto de vista, é que dominaram mais estas eleições? Eu acho que, na minha opinião, que você falou,
Os assuntos de economia eram muito importantes, os assuntos de imigração, de política externa, todos os assuntos que normalmente são os assuntos principais são os assuntos desta eleição também. E o que é que terá pesado mais para a escolha dos eleitores norte-americanos? Que assunto? Destes assuntos que fez referência, o que é que pesou mais? O que é que contou mais? Eu acho que depende de cada pessoa. E vamos ver os resultados e os exit polls e qual seria o mais importantes temas e assuntos. Mas eu acho que seria entre os tópicos que havia questão do aborto, questões identitárias. Todas essas tópicos e assuntos são os tópicos que estão falando agora, são importantes. Mas o mais importante, o mais pesado, não posso dizer porque não sei. Eu acho que vamos a ver tem os que se estudar depois, não é? E os exit polls, que são exit polls. Os êxitos, não é? Os êxitos, sim. Muito bem. Já estamos praticamente no final da nossa conversa. Concorda quando se diz que hoje a América está dividida, está polarizada em dois campos opostos, com visões ideológicas diferentes? É esta a América que nós temos neste momento, dividida em dois blocos? Se concorda com essa leitura, com essa opinião? Eu acho que pode parecer assim, mas eu acho que não é a verdade. Durante as eleições aparece, mas o país dos Estados Unidos é unido. Temos valores e compartilhados. E queremos o melhor para nossos filhos, nossas comunidades, nosso mundo. Então, eu acho que não somos divididos, mas somos unidos. Pode parecer durante as eleições que somos, mas não somos. Somos unidos. Portanto, os valores e os princípios em que assenta, digamos, a América, esses valores são partilhados por toda a gente, é o que está a dizer? Sim. Muito bem. E qual, na sua opinião, foi o papel da comunicação social, ou tem sido o papel da comunicação social e agora, sobretudo, das grandes plataformas digitais, das redes sociais? Qual é o papel que desempenham durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos? Eu não sou experto nisso, mas eu vou dizer que o papel é mais grande a cada eleição. Mais grande do eleição passada e antes disso. Então, o papel é muito importante. Mas os eleitores norte-americanos hoje estão a informar-se mais através dos meios tradicionais, da CNN, da Fox News, do New York Times, ou através das redes sociais? Onde é que vão buscar informações? Depende da pessoa, mas eu acho que a população, o povo americano está recebendo mais informação das redes sociais do que antes. Mas eu acho que também as mídias tradicionais sempre estão seguindo também. Então é uma combinação e não pode dizer qual é a porcentagem da importância de essa parte versus esta parte, mas os dois são importantes para informar a população no processo. E hoje há um risco grande de desinformação, de notícias falsas também. Esta é uma realidade nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um perigo para todo mundo e estamos visualizando o processo. Não é fácil, mas todo mundo tem que ter a preocupação por isso, da desinformação nas redes sociais, e acho que os sistemas estão melhorando para proteger as pessoas de desinformação. Assim, muito rapidamente, que lições é que o mundo tira ou retira destas eleições nos Estados Unidos? O que é que o mundo pode aprender com estas eleições nos Estados Unidos, do seu ponto de vista? Que
Uma coisa é importante votar. Todas as pessoas que têm esse direito, eu acho que é importante que exerçam esse direito. Outra coisa que a democracia pode ser um pouco desconfortável durante as eleições, mas no fim é um processo para dar mais poder ao povo americano, ou seja, outro país em suas eleições. É importante que o poder está nas mãos da população. Isso é que é importante, não é? Muito obrigado então a Alex Black por ter estado connosco nesta conversa aqui na Rádio de Cabo Verde, e acredito que aprendemos todos muito mais em relação ao sistema eleitoral norte-americano. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado.